Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Boa noite. Com a imprescindível parceria da OAB de Goiás, nós levamos um tema interessante aos telespectadores. O Estado e suas responsabilidades. Quando e como o cidadão pode ser ressarcido. Para discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A doutora Carina Bueno Timac. Ela é membro da Comissão de Direito Criminal da OAB de Goiás. O doutor André Carneiro, que é membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB de Goiás. E o doutor Gilles Gomes, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás. Pois é, doutora Carina, se fosse a Dilma aqui, ia dizer que a senhora é membra, né? Mas é membro mesmo que se fala, né? Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones, o 3201-7688, e o 3201-7708, e também tem o WhatsApp, 998-320302. Bom, doutora Carina Bueno Timac, as pessoas, no Brasil, nós não temos um hábito ou uma norma, como eu vi, por exemplo, em alguns dos países que eu tive a oportunidade de conviver por longo tempo, que é da pessoa acreditar e processar o Estado e receber. Porque no Brasil, a gente parece que o duro, essas etapas são muito difíceis, principalmente a parte de receber. A doutora acha que nós podemos mudar esse cenário? Quer dizer, num dado momento, o cidadão pode confiar que se o Estado não cumpriu a sua parte, num dado momento ele pode entrar com ação, inclusive ganhar e receber o ressarcimento? Doutor, nós temos vários julgados no STJ e no STF, onde a gente viu as pessoas receberem. Logicamente que o lapso temporal, eu diria, ele é surreal, né, para a realidade nossa. Por quê? A pessoa hoje está sofrendo um problema de ter perdido o seu ente querido ali dentro da cadeia, né? Por uma rebelião ou o que quer que seja. Que é um caso, né? Que é um caso, é um dos muitos casos que a gente vê. Fora as situações em que o Estado acaba cerceando a liberdade de alguém, justamente, que existem diversas situações. O que a gente percebe? Que há um procedimento que deveria ser observado. E eu, na minha humilde opinião, né, eu acredito que isso daí, uma vez que ficou comprovado, né, houve a morte mesmo desse ente querido, tem toda a documentação de que esse cara estava ali nas dependências da superintendência prisional, do sistema penitenciário, o ressarcimento deveria ser imediato, né, mas infelizmente não é. Não é. Bom, a doutora Carina está se referindo a nós vamos tratar de vários aspectos que eu acho que eu entendo ser responsabilidade do Estado. Ela está se referindo a casos muito recentes, que nós vamos falar mais sobre isso, onde o sujeito está sob a tutela do Estado, está dentro da cadeia, está sob a tutela do Estado. E cabe ao Estado preservar a sua integridade física. É um caso emblemático. Ou o sujeito foi preso, está na cadeia, foi torturado e morto, a pessoa perdeu a vida. Mas, doutor André Carneiro, existem outras situações que eu entendo que o Estado deveria ser culpado ou processado e a pessoa ser ressarcida. Uma coisa comum, por exemplo, nós temos aí a Goiânia com um monte de buraco. O sujeito vai desviar do buraco, enorme, ele capota o carro e vem a óbito, ou fica invado, a esposa machuca, perde um filho. Esse caso também, as pessoas não pensam, por exemplo, que podem processar o Estado por inoperância em manter a via pública em condições adequadas de tráfego, né? Esse é um caso que o Estado pode ser culpado também, não? Sim, claro. O Estado ele tem uma responsabilidade objetiva, né? Ou seja, na verdade, ele é responsável por tudo que
que são serviços direcionados aos cidadãos, né? Inclusive esses serviços de pavimentação e tal. Porque realmente o cidadão, quando você paga o imposto, você está pagando por esse serviço. Então, o Estado não está te fazendo um favor, entre aspas. Na verdade, você está pagando para que você seja beneficiado com esse serviço público, entendeu? Então, claro que ele é responsabilizado nesse sentido. Então, no sentido de que ele não presta esse serviço de forma adequada para o cidadão, ele sim é responsabilizado. E sim, tem vários casos de pessoas que nesse sentido, por exemplo, de via pública e tal, que entram, que conseguem ganhar na justiça e conseguem ser indenizadas, sim. E conseguem receber? Conseguem receber aquela coisa, demora um tempo, não né? em precatórias, por exemplo. Que se demora décadas, às vezes, se o sujeito acaba recebendo. Mas, doutor Gilles Gomes, eu quero dar esses exemplos mais práticos para que o cidadão, no final do programa, possa, inclusive, perguntar aos especialistas aqui presentes em que condições ele pode ser ressarcido em casos mais tópicos, vamos dizer assim. Mas eu pergunto, será que não é o momento, por exemplo, o prefeito é o responsável por tapar buraco na cidade, não fez isso, né? Tem um departamento lá de obras que também deveria fazer isso, não fez. Ou nas vias estaduais, o governador ou a GETOP, seja quem for, não fez serviço. Não seria o caso de entrar com ação, porque quando o Estado, a meu ver, ele é um ente, digamos assim, não palpável, né? Quando você fala que o Estado, parece que o Estado não somos nós, é um ente do espaço, né? Não seria o caso, por exemplo, de entrar com ação contra a pessoa que está no cargo? Ou isso não é possível? Sim, é possível, mas antes de responder a sua pergunta, e muito na linha do proposto pelo doutor André e a doutora Karina, acho que seria salutar que nós redefinirmos ou assentarmos algumas premissas sobre o âmbito, né, o espaço em que essa responsabilização do Estado pode se dar. Basicamente, a primeira premissa diz respeito à noção em si de responsabilidade, né? E a responsabilidade sendo entendida como um direito de a pessoa buscar reparação por um fato que gere um dano, que é o que você fala. A segunda premissa, e já entrando na sua resposta, ela mostra que essa responsabilização ela pode se dar basicamente em três esferas, ou em três amplitudes. A esfera civil, né, quando a gente tem um ilícito civil, a esfera administrativa, quando a gente tem a ideia de um ilícito administrativo, justamente nessa relação entre Estado e a pessoa que enfim, trava essa relação com o Estado, e a esfera penal. Resolvendo e respondendo a sua pergunta, ainda assim teríamos que analisar qual é a abrangência dessa ação ou omissão do Estado. Basicamente, se o Estado age de uma forma ativa, comissiva, por ação dele, é o que o doutor André fala. A responsabilização é objetiva e, nesse caso, o agente público pode, inclusive, ser processado, pode ser instado juntamente com o Estado. Sim. Segundo caso, se dá por uma omissão do Estado, e aí nós estaríamos falando propriamente da questão desse dever de agir do Estado, do seu agente, que não pavimentou a rua, que não tomou a medida necessária para que o alagamento em Goiânia ocorra, e isso é recorrente aqui em Goiânia, aí sim teríamos que apurar essa culpa do agente para se falar numa responsabilização do agente e do Estado. E, por fim, a terceira forma de responsabilização, ela diria respeito àquela situação que o Estado propicia. E aí falaríamos também do que a doutora Karina falou, da situação dos presídios. Mas sim, é possível que o agente seja responsabilizado ao mesmo lado que o Estado, e o Estado depois, se quiser, pode buscar regressivamente perante seu agente esse valor gerado pela indenização. Okay. Eu depois, no próximo bloco, quero entrar mais nessa coisa da responsabilidade, porque nós tivemos aí casos chocantes, né? Do jeito de ser decapitado dentro da cadeia. Eu quero chegar um pouco nesse assunto, porque realmente é um caso muito emblemático de uma situação catastrófica brasileira, não é? Com certeza. Antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos com profissionais altamente especializados.
Um grande abraço ao Dr. Jefferson e a sua equipe. 3285-3247, fica ali no setor Marista, na rua 144. E a Pax Clínica, olha, a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado que é destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. Inclusive, o tema do próximo programa será sobre psiquiatria, sobre o abandono de pacientes com problemas psiquiátricos, com a presença, inclusive, do Dr. Salomão, que é uma pessoa que entende muito desse assunto. E não se esqueça que, se você quiser ficar em forma, você vai para a Flectir, que fica ali no Jardim Goiás, na rua 58, número 183. Um grande abraço aos proprietários da Flectis. Você vai lá e se movimenta e fica em forma. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Viva o novo. Loja exclusiva Janda Roman. Venha conhecer esse espaço único e surpreenda-se. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema: o Estado e suas responsabilidades. Quando e como o cidadão pode ser ressarcido. E o próximo programa nós vamos falar de brasileiros com problemas psiquiátricos e que estão sendo abandonados. Bom, doutora Karine, uma coisa que saiu na internet e me parece que não é plausível é que cada detento que foi morto nas dependências lá daquele trágico motim lá no Rio Grande do Norte, né, a família seria ressarcida em R$90 mil. Bom, eu acredito que não é assim que funciona, né? Porque não é uma coisa tipo assim, um tanto X por uma vida humana. Eu acredito que o cálculo que o Estado pode fazer, os juízes fazem, é quanto aquela pessoa poderia render caso, por exemplo, o meu questionamento é o seguinte: se o sujeito está preso, ele não rende para a família nada. E ele morto passa a ter um cálculo de rendimento como se ele fosse uma pessoa produtiva. Como é que é feito esse cálculo? Realmente o senhor está certo. Nós não temos uma tabela, né? Não tem uma Por tabela. exemplo, eu xinguei o meu vizinho, 50 mil. Morreu dentro da cadeia, 90 mil. Sim. Né? Ou então a empresa de saúde deixou de prestar um serviço que lhe competia, 150 mil. Não existe essa tabela. Né? O que normalmente o judiciário usa como dosimetria, como parâmetro para poder estar avaliando, vamos dizer assim, quantificando o que seria plausível, palpável? Primeira coisa seria quantificar essa dor. E aí eu já acho até complicado, doutor Rosenval, porque como é que nós vamos quantificar uma dor, né? Então, pelo tanto de lágrimas que a pessoa derramou, né? Por um exame psiquiátrico, pelo sofrimento, pelo angústia. sofrimento, né? Outra coisa também que eles avaliam é o quesito enriquecimento, né? Que eles falam que o dano moral não é para enriquecer, é apenas uma forma de você aquebrantar, né, amenizar a dor daquele familiar, daquela pessoa que foi, vamos dizer assim, de uma certa forma prejudicada, vamos colocar nesses termos, né? Agora, eu acredito
eu posso estar até falando assim por fora, mas do que eu avaliei assim, que esse dano moral está sendo quantificado como uma forma de, tipo assim, olha, para não dar mais problema vocês não irem para a imprensa, não falarem nada. Uma espécie de cala-boca. Exatamente. Porque isso que... eu imagino, por exemplo, que não pode ser uma coisa padrão, muito embora a gente esteja falando de vidas, não é difícil quantificar isso, mas assim, por exemplo, o sujeito que não pode ser o mesmo para toda a vida. Morreu na cadeia, vai receber 90 mil. Porque o que foi divulgado na internet dá a impressão que não. 90 mil é o padrão básico. Não é assim. Não é. Assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Bom, a Sandra Regina, do Jardim Atlântico, Rosenwald, se o Estado irá indenizar os presos mortos ou assassinados nas cadeias, por que não direcionar parte dessa indenização para as vítimas? Doutor André Carneiro, me parece que alguns juristas, eu tive pelo menos 2 juristas que estavam no meu programa de rádio, que é das 8 às 9 lá na 730, dizendo o seguinte: sim, é possível que, vamos supor, hipoteticamente falando, que o sujeito foi assassinado lá na cadeia, estava sob a tutela do Estado, portanto o Estado é responsável pela vida dele, ele recebe lá um ressarcimento, vamos pôr, 100 mil reais, recebeu. Aí a vítima, os familiares da vítima podem entrar com ação contra esse cidadão para ser ressarcidos no caso de ele ser um assassino e ter feito um dano a alguém. É mais ou menos por aí, ou o senhor poderia falar sobre isso? Não? Porque aqui está falando por que não direcionar parte dessa indenização para as vítimas. Porque o pessoal fala muito, né, que o pessoal que está lá na cadeia é criminoso e que a vítima não recebeu nada. O senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto? Na verdade, esse questionamento é muito interessante, ele é muito antigo. A questão das vítimas, sim, existe, na verdade, teorias, alguns juízes que falam o seguinte, que a vítima pode cobrar, inclusive, do Estado essa indenização por ter sofrido esse crime, porque não, apesar do Estado, como bem disse o Dr. Gilles, apesar do Estado não ter, nesse caso, cometido o crime, vamos colocar assim, vamos pôr no caso de um homicídio, por exemplo. Não foi o gestor público que cometeu o homicídio, mas o Estado é responsável pela segurança pública. Então, assim, a chegar num ponto de chegar a uma criminalidade tão alta assim, então, assim, tem alguns juristas, alguns estudos que começam a entender que, através de uma ação civil, as famílias dessas vítimas podem responsabilizar o Estado nesse sentido e cobrar um valor de indenização, por exemplo. E eu imagino que isso se é dentro da lógica, porque o marido que mata a mulher dentro de casa, o Estado não tem como impedir isso. Mas a pessoa que é assaltada em plena via pública, à luz do dia, numa avenida movimentada, já é parte do Estado fazer aquela proteção. Sim, né? Exatamente. Então, acho que tem que ser uma coisa, me parece que pelo senso. Exatamente. Isso aí vai ser visto caso a caso, né? No caso, cada caso. Seria analisado. Por isso que geralmente essas indenizações por danos morais e tal, é muito difícil estabelecer por causa disso, porque você tem que ver o caso concreto. Então, por isso não tem como fazer uma tabela. Por exemplo, eu não sei a veracidade dessas informações, que eu ouvi dizer também pela internet e tal, que estão pagando 90 mil e tal. Eu acho que é daquelas coisas que falam e ninguém sabe. Mesmo porque eu acho assim, está muito cedo para a justiça, não é tão rápido assim. Não. Isso aconteceu agora no dia 1º de janeiro. Não é possível que eles já estão estabelecendo, já estão pagando. Eu acho muito pouco provável. Agora, as famílias que tiveram os seus entes queridos mortos nesses massacres e tal, eles sim têm direito a entrar com pedido. Entrar com pedido e tal, para ter um ressarcimento. Só que esse ressarcimento, assim, ele vai ser visto de uma forma justa. Claramente que vai ser, cada caso vai ser avaliado e tal, e essas indenizações serão estabelecidas a partir de cada caso concreto. Então vai ter que ter um processo judicial e tal, como todas as outras formas de indenização. Muito especificamente a cada acontecimento, né? Porque não é uma coisa geral. Por exemplo, teve uma época também que o pessoal começou a falar muito do auxílio reclusão. Não sei se você lembra, que tinha um que era 1.500 para cada filho. Não. Chegou a falar uma coisa assim. Me mandaram hoje pela internet e eu disse, mentira, foi montado, dizendo que um slip chamo de slip, às vezes eu lembro da palavra em inglês, não lembro de português, um meme, uma coisa do caixa ali, uma fita do caixa, da Caixa Econômica Federal, dizendo que o sujeito, que o detento estava recebendo R$1.600 por mês. Falei, é mentira. Me parece não é assim. Absolutamente que não é plausível, né? Então essas lendas da internet
se perpetuam às vezes. Isso acaba né? pegando, porque as pessoas, a opinião pública, começa a pegar isso. E achar que é verdade. Né? Porque a pessoa, por exemplo, no caso da pessoa muito carente, tal, que ela não tem um hospital de qualidade, ela não tem uma escola de qualidade. Quando ela vê que, por exemplo, eu não estou tendo o retorno do Estado, um cidadão que cometeu um crime, o fato delituoso, está recebendo muitas vezes mais do que o salário que essa pessoa recebe por mês no emprego dela. Isso choca. Isso choca. Então, por isso que as pessoas começam a criar isso. Isso é perigoso, que cria um ódio social, né? Começa a ter essa coisa. Cria esses factoides, a pessoa fica odiando por razões que não são lógicas e embasadas, e às vezes a gente perde a oportunidade de reclamar de coisas que realmente são verdadeiras. Exatamente. Agora, doutor Gilles Gomes, uma pergunta que faço ao senhor especificamente é o seguinte. Bom, nesse caso, por exemplo, da responsabilidade do Estado, o sujeito tem ali no sinaleiro, é assaltado, leva os pertences dele e leva, por exemplo, carteira de identidade, leva carteira de motorista e depois o sujeito vai tirar esses documentos, é caro. É possível que a pessoa possa falar, não vou pagar, eu não vou pagar nada, porque eu fui assaltado e a responsabilidade do Estado é de me proteger. É possível entrar com ação para não tirar os documentos sem pagar a segunda via? Não. Porque isso também estava na internet recentemente, o sujeito tinha esse direito. Esse direito existe? Não. Na verdade, a desobediência civil, como está posta, né? Ela é uma forma histórica de manifestação em relação aos arbítrios do Estado. É evidente que a desproporcionalidade, né, do sujeito que deveria ter segurança pública não tem, é assaltado e tem que voltar ao Estado que deveria garantir a segurança pública para ter um custo e tirar esses documentos, se mostra inexistente. Isso não é proporcional. Me parece que essa é uma matéria legislativa que cada Estado, enfim, deveria enfrentar. Eu desconheço medidas de isenção em casos específicos, mas fica aí uma sugestão para os nossos deputados, salvo engano, essa é uma matéria de competência estadual, no que diz respeito ao documento de identidade civil, carteira de motorista também, para esses casos específicos. Por que não? Já que a dificuldade de se reparar esse dano promovido pelo assalto, né, na sinaleira, todo mundo está, enfim, sujeito a isso, que se crie então uma alternativa para pelo menos minorar, né, esse gasto que a pessoa tem e acaba tendo. Aqui o Vilmar Vintal, eu não sei se é Vintal, se o Estado é obrigado a pagar a indenização pela morte de um detento, porque nós que pagamos tantos impostos não temos o mesmo direito. É bem naquilo que eu disse, entendeu? As pessoas ficam com essa expressão justamente por isso, porque ela se vê carente dos benefícios que o Estado deveria dar para ela também, então ela começa a se sentir preterida em razão disso. O Zé Luiz, do setor universitário, Rosenvaldo, um momentinho, doutora Karina, rapidinho aqui. Rosenvaldo, doutora está equivocada ao dizer que o cidadão recebe a indenização, porque existem processos com mais de 10 anos que estão tramitando e se não virar precatória, é muita sorte. A doutora Karina disse que tem casos que recebe, sim, não é isso? Tem casos que recebe, sim. Me parece que eu conheço casos que... Eu conheço dos dois lados, casos que o sujeito morre sem receber e casos que o sujeito, que os netos receberam e que às vezes a pessoa recebeu, não é? Eu acho que são, assim... Talvez na verdade, depende do advogado também. Não é nem isso, doutor. Na verdade, o que acontece? Cada caso é um caso. O que é muitas vezes avaliado é o nexo de causalidade entre o ato e o fato. E os documentos que são juntados no procedimento, no momento da apreciação da lide, vamos dizer assim, que é levada ao conhecimento do juiz. Então, não são todos os casos, né, que vão receber a indenização. E aí, às vezes, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas fulano ganhou e eu não ganhei. Mas a hora que você vai ver a história do fulano é diferente, os documentos que foram juntados é diferente, né? Tem prova, material, documental, tem tudo ali. É verdade. É igual divórcio. Cada divórcio é de um jeito, né? Todos são sofridos, mas cada um começa e termina de uma forma diferente. É verdade. O Rainer da Vila Martins. Boa noite. O Estado não presta nenhum serviço com qualidade. Eu não acredito que vai indenizar ninguém.
Mas eu acho que essa história de você haver um descrédito de que você poderá ser indenizado não é boa, porque aí as pessoas não entram, né? Então acho que tem que tentar, sim. Aqui uma pessoa que pediu para não ter o nome revelado, a gente respeita, já que tem muitos defensores de quem comete todos os tipos de delitos, como o cidadão pode ser ressarcido em caso de assalto, roubo ou latrocínio? Será que tem uma lei que nos beneficia? Eu acho que não, né, doutor? Sim, tem? Sim. Na verdade, o próprio... antes disso, é importante a gente aprofundar essa questão, porque ela é latente. O Estado, como esse ente abstrato que tanto se fala, na verdade somos nós. Porque o poder que é concentrado pelo Estado, ele é exercido indiretamente por nós, cidadãos, por meio dos nossos representantes. Por que é isso importante dizer? Porque o Estado é reserva ética da sociedade. Os fatos que acontecem e que cabem ao Estado apurar, só cabem ao Estado apurar. E nessa situação que fala, só repita, da dificuldade... Aqui no caso, numa caso de assalto, roubo ou latrocínio, será que tem uma lei que nos beneficia? Sim, o Código Penal. O Código Penal, ele disserta de forma muito clara quais são as consequências da condenação, né? As consequências da condenação ou da sentença penal condenatória, uma delas é a indenização pelo fato ocorrido. Então, o réu, o acusado, ele tem que reparar esse dano causado à vítima. Esse dano causado pode ser fixado pelo juiz da sentença penal condenatória, mas, pela prática forense, é fixado pelo juiz civil numa ação civil ex-delito decorrente do crime. Para o telespectador entender, sim, de uma forma que o telespectador como eu somos leigos, né? É possível, por exemplo, o sujeito vai lá, mata um pai de família. Sim. Ele tem a ação que é condenatória para que ele cumpra anos de cadeia pelo crime cometido, e a família pode entrar com ação civil para que ele se indenize, se ele tem condições para isso, ele possa indenizar a família por aquele pai de família não poder mais suprir a família. Caso a pessoa tenha condições, ela poderá ser, terá com duas ações diferentes. Código Penal. Código Uma Penal. de competência do Estado, porque é o Estado titular da ação penal, né, no rito penal, e outra, ação civil proposta pelos familiares dessa pessoa que faleceu, enfim, foi vítima do crime, contra o autor, para que esse autor indenize ou repare o feito. Né? Muitas vezes, só complementando um pouco o que o doutor Gis falou, muitas vezes o juiz criminal já coloca um valor de indenização que serve como mínimo para o juiz civil. Um parâmetro. É um parâmetro, entendeu? Tá. Então, depende do tipo de crime, ele já coloca, quando ele condena a pessoa, ele já coloca lá que serve como parâmetro mínimo para o juiz civil. Aí os que foram lesados, as vítimas podem ingressar na justiça, no juízo civil, para poder discutir aquele valor e aumentar o valor se possível. Ok. A Maria, namorada do Morro, dinheiro o Estado tem para reeducar, só que não querem fazer e a má gestão está acabando com o Brasil. Eu concordo, Maria. A má gestão está acabando com o Brasil. Duas pragas brasileiras, nós temos várias. O Brasil tem as 7 pragas, tinha as 7 pragas do Egito, nós temos as 7 pragas do Brasil, né? Corrupção é uma delas, a hipocrisia nacional é outra, mas uma das boas pragas nossas é a má administração, aliada principalmente à falta de planejamento. Nós não gostamos de planejar, e sem planejamento é difícil, né? E até me mandaram para o Twitter quando eu estava vindo para cá, não tem nada a ver com o tema, mas eu me lembrei agora que me disseram que o Paulo Maluf está numa depressão tremenda, porque ele disse que o pessoal do Petrolão roubou tanto e ele está se sentindo assim, um ladrãozinho mequetrefe, está assim deprimido, porque antes ele achava que ele era o bambam da roubalheira, disse que agora o pessoal do Petrolão está dando de 10-0 nele, né? O Antônio José, do setor Bueno, somos uma das sociedades mais individualistas do mundo. Indenizações sobre queda de árvores, buracos que provocam acidentes, etc., não deveriam ser judicializados. Concluindo, o preso está sob custódia do Estado, que assume a responsabilidade de sua integridade
física. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? Na verdade, foi o que eu comentei no começo da entrevista, né? Que existem certos, vamos dizer assim, determinados tipos de coisa que não deveriam necessitar de prova. A indenização deveria ser praticamente imediata. Imediata, né? Só que eu usei o exemplo dos presídios, né? E esse daí também seria um. Sim, né? O Gustavo, do setor central, quando o ladrão assalta e mata, porque... eu acho que ele está falando aqui, os direitos humanos só visitam o bandido, não vai na casa da família da vítima. Para solidarizar-se com ela, o direito para o bandido é mais igual do que o da vítima. Explica isso. Bom, doutor André Carneiro, as pessoas têm uma dificuldade, aqui quem que é dos direitos humanos, doutor Gilles, né? Então, acho que o doutor Gilles tem uma dificuldade em entender a equação dos direitos humanos, achando que direitos humanos é uma coisa que só favorece e visita bandido, né? O que não é verdade. Como é que a gente pode dissipar essa percepção tão negativa sobre direitos humanos? Então, a pergunta é importantíssima. Isso tem se tornado cultural no Brasil, essa criminalização dos direitos humanos, quando, na verdade, acaba sendo um contrassenso, porque criminalizar direitos humanos é criminalizar os próprios direitos que cada um de nós temos, possuímos. Respeitar os direitos humanos é tão somente respeitar a lei que está colocada, a Constituição, a lei ordinária, a norma em geral. Outro fato que é importante frisar é que essa construção de direitos humanos, ela custou a vida de muitas pessoas ao longo dos séculos, no decorrer da história. A construção da civilidade e a criação do Estado, ela se dá justamente para que a gente saia de um período de barbárie, de luta de todos contra todos, se reúne e diga, não, só um pouquinho, o direito individual do cidadão, reconhecido a cidadania, ele tem um limite em que o Estado não pode avançar. E é esse limite que a lei propõe, e a partir disso que começa a se construir essa cultura de direitos humanos, a partir da Revolução Francesa. A própria Constituição de 88, ela assegura diversos direitos humanos, e são direitos colocados de forma prospectiva por conjunto da população. O que é o cerne da questão, e as pessoas não param para refletir sobre isso, é que, casualmente, essas pessoas que estão presas ou à margem da sociedade, ou que são os chamados bandidos, né, como muitos tendem a frisar, cometeram crimes, estiveram durante muito tempo ou tiveram os seus direitos humanos violados. E outro ponto que é importante dizer também é que todos nós, em algum momento da nossa vida, cometemos crimes. É o CD pirata que você tem em casa, é aquela... O sinal vermelho que o sinal vermelho que passa. A fofoca. A fofoca, dirigir. Violação de correspondência. Dirigir alcoolizado. Então, se a gente fosse levar à risca essa expressão, direitos humanos é coisa de bandido, olha, não ia sobrar ninguém. Porque a expressão de bandido, basicamente, é quem comete crime. Se todos, em tese, cometemos crime, então, que segurança temos e que direitos humanos, né? Temos. Então, a gente precisa mudar isso e ir respondendo. Só uma cultura, só construindo escolas. Um programa como esse é essencial para a gente difundir isso. Difundir as coisas que realmente interessam sobre o escopo da legalidade. Porque justamente. Tem gente que confunde justiça com vingança, né? Sim. Superamos isso. É preciso separar isso, não é? Quer dizer, o sujeito foi lá, matou uma família com requintes de crueldade. Abominável. Tem a lei para poder colocá-lo na prisão. Agora, colocá-lo na prisão, eu acho que é um dever do Estado, é uma prerrogativa das vítimas, dos familiares, etc. Agora, ele ser torturado no cárcere já extrapola os limites da civilidade, porque o Estado não pode se comparar à barbárie do próprio assassino, não é? Ele é bárbaro, mas o Estado não tem o direito de sê-lo, né? Então, essa parte é que às vezes as pessoas não querem entender. Aí se uma pessoa fala, não, esse sujeito está ali, ó, pendura ele no pau de arara, porque ele matou uma família, estuprou uma criança. Não, o Estado não tem esse direito, porque o Estado não tem o direito de ser selvagem, como selvagem, com os requintes de selvageria que o
O grande problema o disso, réu teve, não é? O grande problema disso é que você vai reduzir o Estado ao lugar do criminoso. Exatamente. Então você vai descer o Estado a esse sentido. Se você abre essa porta, é uma porta sem volta. É verdade. Nós vimos isso, por exemplo, o Dr. Gilles comentando da questão dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem só existiu em decorrência dos estados totalitários do século XX, o fascismo e o nazismo. Quantas pessoas tiveram que morrer em campos de concentração para que o mundo percebesse quão importante era se nós positivarmos esses direitos, inclusive a nível constitucional, porque até então as constituições não traziam os direitos fundamentais. As constituições basicamente traziam apenas a separação do Estado, dos poderes e tal. O que, por exemplo, tornou o nazismo e o fascismo algo legal do ponto de vista constitucional. Mas não é nem isso. O que a gente percebe, doutor Rosenval? A pessoa cometeu um crime, a sociedade já não quer mais saber. Né? Elas querem que resolva o problema delas. Então, não, adota um estuprador, é o que a gente mais escuta. Por que você não leva para sua casa? Não é por aí. Não né? Aí o que acontece? Não quero resolver o problema, então o Estado resolve para mim. Aí criaram o quê? As cadeias. E quando acontecem esses crimes de grande repercussão, qual que é o primeiro passo? Não, nós vamos criar leis mais severas. E isso daí não vai resolver o problema. Não. Esse povo está lá dentro, confinado, em condições subhumanas, correndo risco de morte lá dentro, tendo doenças que hoje a gente chega até a achar graça, que é sarna, tem percevejo lá dentro. Quando eles brigam e tem que ir lá para a enfermaria, não tem condições humanas de tratarem eles. E quando você trata alguém como animal, ele vai agir e se comportar como um animal. Exatamente. Né? Eu tenho dito isso, se trata um sujeito como bicho, bicho será. Não é? Então, nós temos que tratar essa coisa das cadeias brasileiras, lembra muito bem as masmorras medievais, as quais nós já deveríamos ter extirpado do mundo civilizado. Não é? Isso precisa ser resolvido. Bom, a República da Saúde, você vai e você se alimenta muito bem, só com azeite de oliva virgem, é um lugar fantástico, que você come muito bem, é empório e restaurante também. E se você quiser ficar assim muito bonitão ou bonitona, você vai na Subilt. O Subilt é um lugar, é o templo da beleza em Goiás. A sede da Subilt fica na rua 22, num 384 do setor oeste. 4012-1066, você marca sua hora e tem também o Subilt para os homens, Subilt for Men. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Viva o novo. Loja exclusiva Jandarro Woman. Venha conhecer esse espaço único e surpreenda-se. A vida pede mais natureza. Seu estilo também. Planet Consciente Garden. Lazer incomparável e 4 praças contemporâneas. As maiores facilidades do Bueno a poucos passos de você. Aproveite condições especiais de lançamento. Visite o decorado, Avenida T2 com T55, Setor Bueno. Acesse planetconsciente.com.br. Realização: Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite com o tema o Estado e suas responsabilidades. Quando e como o cidadão pode ser ressarcido. E no próximo programa nós vamos falar dos brasileiros que estão sendo abandonados com problemas psiquiátricos, ou pior ainda, enfiados na cadeia. Raulino, esse não é o último bloco não, né?
Não, isso mesmo, que eu já estava preocupado aqui. A Márcia Helena de Morrinhos, estou adorando o debate, pois a maioria das pessoas não sabem de seus direitos. Parabéns a todos, muito obrigado. Meu nome é Jonathan José, gostaria de saber o seguinte, uma vez que a segurança é de responsabilidade do Estado, como o Estado não cumpre com o seu papel, eu posso processar? Exemplo, se eu for assaltado, posso ser indenizado uma vez que o Estado não cumpre com a segurança? Bom, doutora Karina, já foi falado isso aqui, mas novamente, pode ser processar o Estado por isso? Pode, o doutor Gilles falou com muita propriedade sobre esse assunto. Né? Pode, perfeitamente. Pode. Tem um lote em Aparecida de Goiânia e foi confiscado, alegando que está muito próximo ao lençol freático. O que fazer? Bom, nesse caso, não sei se alguém pode responder. Confiscado? Eu não sei, confiscado. Eu não entendi. Eu também não, o lote em Goiânia foi confiscado. Não... Se você comprou o seu lote de forma legal, tem que ir atrás. Agora, tem lá, do que eu sei dessa área, aqui nós estamos com advogados que sabem muito mais do que eu, mas por experiência, eu sei que você não pode ter propriedades com a margem muito próxima à margem de um rio, por exemplo. É que você tem que estabelecer, tem a área de preservação permanente. Tem aquela área de preservação permanente. Se não me engano, eu acho que é 80 metros, 100 metros, alguma coisa do gênero. É preciso que você veja isso com um especialista. Agora, confiscar algo que você comprou legalmente, aí você tem que ir atrás de quem vendeu, porque se a pessoa não podia te vender alguma coisa que não esteja regularizada, né? Mas agora, há isso mesmo, né? Agora nós caímos no que eu expliquei, né? Aí a pessoa fala, olha, foi confiscado, nós não temos a prova documental, nós não temos nada aqui para apreciar o que foi que aconteceu tem que saber realmente. Exatamente né? o que aconteceu. Exato, tem que saber exatamente. Procure um bom advogado. Se você quiser o nome de qualquer um desses advogados aqui, você liga para o programa, que é o 3281-5666, está lá. A produção está fera, hein, Carolina? Estão bons demais, estão muito bons. Você liga lá, fala com o Cacique Luciano, que ele dá o nome dos profissionais aqui. Meu nome é Lázaro do Sudoeste. Em caso de assalto à luz do dia, a maioria é por falta de segurança. E no caso de latrocínio, não cabe uma ação contra o Estado. Bom, já foi respondido que é possível sim. O Cirlon, acho que é Cirlon mesmo, o Circon, Jardim Vera Cruz. Rosenval, parabéns pelo programa, sempre bem pautado, com temas interessantíssimos. Parabéns para você e sua equipe. Muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com a visita da Tainá. É linda a Tainá, né, Raulino? Você viu aí a filha do Cacique Luciano. É linda a menina, nem parece filha de índio. Estou sendo preconceituoso aqui, filho de índio, também é bonito, né? Não pode falar. Claro. Hoje tudo vai para o lado do preconceito, né? Eu tenho até medo de falar as coisas. Washington, o Estado só cria leis que beneficiam eles próprios. Aquela lei anticorrupção, até para promotores, já virou passado. Acabou? Bom, me parece que aquele específico assunto morreu, né? Pode vir outro à tona, né? E eu não sei se é tão maléfico assim não, sabe? A gente tem gente que precisa de rédeas também, em todo lugar. Aqui o Gaston Moreno. Se o Estado de 3 a 6 salários mínimos para manter um preso, se o Estado gasta, né? Por que não melhorar o salário dos que trabalham? Bom, a equação realmente é uma coisa complexa, né, doutor Gilles? Porque não é bem como as pessoas pensam, né? Que gasta... Porque manter um presídio não é uma coisa tão fácil assim, né? Precisa ter guarda, precisa ter uma série de coisas, né? Eu também não gosto dessa equação, mas não sei o que dizer. Eu não sou técnico. O senhor tem alguma noção disso? Então, eu acho que esses reducionismos, eles não ajudam a gente a enfrentar e resolver o problema. Não é a carência em outros serviços do Estado, como, por exemplo, a educação, a saúde e a segurança, que pode justificar que o sistema penitenciário não funcione. E o inverso também é verdadeiro. Não é essa constatação, que eu acho simplória, de que um preso custa R$120, mais ou menos isso por dia, que enfim, se contraponha ao problema nos outros serviços públicos do Estado. A gente precisa solucionar, prestar um serviço público de qualidade no que diz respeito a esse serviço em específico do sistema penitenciário.
buscar, de alguma forma, a tão falada e quase utópica ressocialização do preso, que eu, pessoalmente, não acredito. Não, hoje, nas condições dos presídios brasileiros, pode dizer que é utópica. É utópica, não sim. tenho dúvida que é utópica, né? Eu tenho um caso específico, Rosenval. Um cliente certa vez me disse, eu quero responder, eu cometi um erro, quero responder, mas não precisa me achincalhar. Se estão me tratando como bicho, eu vou sair daqui mordendo. E é isso que está posto. Exatamente. Seu Rosenval, pois não, só um minutinho, eu queria fazer um apenso aqui nessa fala do senhor, do seguinte. As pessoas talvez não tenham parado para pensar que hoje a máquina penitenciária, o sistema criminal, é o que mais gera empregos no país. Empregos? Gera e muito. Eu tive um cliente uma vez, ele chegou para mim, a gente estava conversando, era um tráfico de drogas, eu não vou entrar no mérito. Aí a gente estava comentando que estava uma conversa de quererem liberar o tráfico de drogas aqui para o país. Aí ele falou, não, desse jeito é melhor eu ir trabalhar então. Por quê? O que acontece? O que o rapaz falou aí é muito palpável. Eu tenho, na violência contra a mulher, na briga de casal que a gente comentou agora há pouco, o dentista que vai ganhar se o marido der um murro na cara dela e arrebentar os dentes dela. Eu tenho um médico que vai ganhar com a cirurgia plástica e poder costurar o rosto dela. Eu tenho a empresa telefônica que vai ganhar com cada ligação da polícia para poder notificar o ato, do outro também. A polícia também ganha com isso. Por quê? Porque é o emprego dela ir atrás dessas situações e averiguar os fatos. Eu tenho o sistema de segurança privada que ganha com isso também, porque ele se faz necessário uma vez que o Estado não consegue gerir a segurança pública. Então, o que a gente percebe? Não só o sistema utópico, mas também não se há necessidade de resolver o problema, porque se eu resolver o problema, eu acabo com o emprego dentro do país. A nossa mão de obra é barata. Bom, e tudo isso contribui para que continue dessa forma. Deixa eu tentar entender um pouco do que a senhora está tentando dizer, que me parece uma coisa muito importante. Mas será que existe uma engenharia que perpetua essas distorções brasileiras por conta de gerar emprego, gerar faturamento? Será que nós temos uma coisa tão diabólica ao ponto disso ser feito de forma premeditada e proposital? É isso? Isso daí eu vou deixar para o senhor e para os telespectadores refletirem. Mas sabe o que eu acredito? Para poder resolver essa questão, doutor, a gente deveria investir em educação, saúde e alimentação. Sim. Por quê? É o que a gente volta no que eu tinha falado antes. Existe a dignidade humana que está sendo cerceada. Não. E quando você trata o ser humano como um animal, ele vai se comportar como um animal. Por que o bandido é agressivo? Porque ele nunca foi tratado como um ser humano, mesmo quando ele estava na rua. E é a forma dele conseguir respeito que muitas vezes as pessoas não deram para ele. Fica aqui a minha fala para todo mundo refletir. Não, eu concordo com a doutora no aspecto de que me parece tão claro que os problemas brasileiros podem ser resolvidos de uma forma onde nós, por exemplo, possamos investir de fato no ensino fundamental. Com certeza. E não é feito isso, que me parece que sim, há uma engenharia diabólica para que as coisas que são ruins permaneçam ruins, tanto quanto são. Não é? Me parece que é plausível pensar que é preciso porque não consigo entender por que governo após governo, administração após administração, nós não resolvemos problemas no escopo de que toda pessoa que tem um mínimo de bom senso entende que pode ser resolvido. Não é? E com exemplo de outras nações, por exemplo, a Coreia do Sul resolveu investindo maciçamente na educação e outros países. Então, nesse ponto eu concordo. Eu acho que há uma engenharia diabólica na administração pública que permite que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. Porque eu não me lembro qual foi o filósofo que disse que a definição mais clássica de loucura era o sujeito que fazia a mesma coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Né? Então, eu acho que nós estamos fazendo isso com o país. Né? Então, nesse caso, a doutora colocou um nó muito interessante. E eu concordo que há uma engenharia diabólica para as coisas manterem-se. Eu quero
levantar mais um ponto para o senhor refletir. Não sei se o senhor era dessa época, mas o ensino antigamente, público, você aprendia latim, francês e inglês. Exatamente. E o professor, ele era respeitado dentro da sala de aula, ao ponto do quando o professor olhar para falar, você abaixava a cabeça. Hoje, o professor apanha dentro da sala de aula. Essa é a nossa realidade. E hoje, você tem que pagar para o seu filho ter um ensino de qualidade. Com certeza. Porque o ensino público, eles estão discutindo como é que muda, se vai ser ensino fundamental ou primeiro e quarto ano. Essa é a mudança hoje do nosso sistema educacional. Não, eu sou sim desse tempo, eu sou do tempo do Liceu de Goiânia. Com o Liceu de Goiânia, eu não fiz vestibular para entrar no Liceu, que era uma espécie de vestibular, que era o exame de admissão ao Liceu. E depois que eu fui prestar o vestibular, inclusive para medicina, para jornalismo, tudo que eu prestei, eu não fiz cursinho nem nada. Eu vim do Liceu, fui para São Paulo, inclusive em pé de igualdade com os paulistas que frequentavam cursinho e tudo mais naquela época, e o ensino do Liceu era tão qualificado, e tinha, que o senhor falou, latim, tinha tudo, que eu prestei e passei em todos os vestibulares que eu entrei, que eu quis entrar. Então, concordo que houve uma destruição inacreditável do ensino público brasileiro, que era de boa qualidade. E eu pergunto para o senhor, por que detonaram? É uma boa pergunta, não é? Eu acho que fizeram isso para diminuir o senso crítico do brasileiro, porque quem não tem educação não tem senso crítico. Né? Seu Rosenval, hoje nós lemos 0,3 livros por ano. Pois é. É complicado você colocar isso na ponta do lápis. Alguns só leem 0. Obrigada. O 3 nem sequer É leem. verdade. Olha aqui, eu quero indicar para vocês a Levite. Está aqui essa Águas do Bem. Você compra essa água maravilhosa. Olha aqui. A Levite é uma água que é um excelente antioxidante. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Tem um sabor agradável e ajuda você a combater diabetes e câncer. Acredita nisso? É só você experimentar que você vai acreditar. Liga lá para Águas do Bem e você pede lá uma amostra para você ver o tanto que essa água faz bem para o seu organismo. 32559626. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. A vida pede mais natureza. Seu estilo também. Planet Consciente Garden. Lazer incomparável e 4 praças contemporâneas. As maiores facilidades do Bueno a poucos passos de você. Aproveite condições especiais de lançamento. Visite o decorado. Avenida T2 com T55, Setor Bueno. Acesse planetconsciente.com.br. Realização: Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite. Muitas perguntas, principalmente nesse último bloco. É uma pena que chegam tantas perguntas assim no último bloco. Aqui o Manuel Lopes, da Jardim Anguera. Fico por entender quando os governantes falam em construir presídios, outros falam em levantar um muro que separa facções, sendo mais fácil construir escolas. E facções serviam separadas por presídio, cada facção em um só presídio. O Aguinaldo está dizendo que ele teve o nome dele colocado indevidamente num serviço de proteção ao crédito e ele entrou com a ação e procurou o direito e ganhou. E ele disse que na internet só tem mentira e predomina mentira na internet. E se fosse matar todos os brasileiros que infringem a lei, os brasileiros seriam todos mortos. É gato na energia elétrica, é roupas falsificadas e etc. Um abraço. Não é fácil, não. Ok, José Divino. Meu nome é Manuel. Esses membros dos direitos humanos foram longe demais. Compararam uma pessoa que fura um sinal,
vermelho com estupradores e assassinos é brincadeira. Eu não creio que o doutor Gilles quis fazer essa comparação, né, doutor Gilles? Não é por aí, não. Estou dizendo que é difícil explicar direitos humanos para as pessoas. É uma coisa tão complexa. Eu fiz um programa sobre isso e há sempre essa dúvida, né? O Fabrício, a pergunta é a seguinte, para o doutor André Carneiro. O preso que está em prisão domiciliar com tornozeleira, sendo monitorado pelo Estado, está sob a tutela do Estado? Sim. Mesmo em prisão domiciliar? Tanto é que essa tornozeleira é justamente para isso, porque assim, o preso quando ele sai em tornozeleira eletrônica, o que acontece? Ele tem um perímetro que ele não pode sair desse perímetro, porque essa tornozeleira manda o sinal e justamente se ele sair, ele é preso imediatamente. Isso. Então, entende-se sim que quando ele está com a tornozeleira, mesmo em prisão domiciliar, ele está sob a tutela do Estado, porque ele está cumprindo pena. Aqui o Wilson, a doutora Karina, afirma que o preso está em condições subhumanas, mas esquece que a vítima que sofreu o crime cometido por ele está bem pior, muitas vezes morta e sem família. Essa preocupação nós não temos, não estamos com ela. Mas são situações diferentes e cada um é indenizado dentro da sua esfera, como bem explicou o doutor Gilles e o doutor André, que quando há a ação penal e o réu é condenado, existe a possibilidade de se pedir uma indenização. Agora, não é por isso que ele cometeu um crime, por mais, vamos dizer assim, desumano que seja, que teve repercussão, que ele deve ser tratado como um animal. Isso aí extrapola a punição prevista na lei. Com certeza, e muito. O Sinomar, boa noite. Vejo falar do auxílio em reclusão. Queria saber se é real e se for qual o valor. Doutor Gilles, tem o auxílio? Sim, é real o auxílio reclusão devido ao preso condenado. Esse auxílio é pago aos filhos, né, do preso. E, salvo engano, deve hoje estar mensurado em mais ou menos R$30 ou R$35 por cada filho do preso. R$35? R$30 a R$35. Quem paga é a Previdência Social. E não são todos os presos que recebem. É só os que contribuem. R$35 é para o menino viver com um pacote de amendoim por mês, né? Porque, não é? Não dá para comprar um bom pacote. Não, dá para comprar 2 pacotes de arroz cristal, que é um arroz muito bom. Mas mais do que isso não é? Então, não é o que pensam, que tem gente que põe na internet que o sujeito recebe mais do que um salário mínimo, meio salário mínimo, então é R$35. Por filho. Por filho. Por filho. Se ele não tiver filho, não tem... Em compensação, se tiver 10 meninos... se ele tiver muitos... Mesmo assim, não dá para comprar leitinho para todo mundo, não, né? Aqui o Antônio José do Setor Bueno, o Estado não admite a falência das instituições de segurança, quando instalam um bloqueador de celular em um presídio, quando a lei proibida a entrada dos aparelhos. Pois é, doutora André Carneiro, eu acho que nesse caso o Estado está falhando sim, né? Pois se não pode entrar celular e deixa entrar celular, o Estado está falhando. Né? Isso aí seria uma forma de apagar um incêndio. Porque se não pode entrar com celular, mas o que a realidade nos diz? Os celulares estão lá dentro. Então, nesse caso, o Estado está admitindo a sua própria incompetência. Como se estivesse admitindo a sua própria incompetência e tentando, de outra forma, amenizar o problema. Ok. Olha, eu quero agradecer aqui o professor Vinícius, o Zé Divino, a Silvânia, que não tem o Claudio Honor, do setor Predovico, o Wesley, o Luiz, do setor São Francisco, aqui também o Etanor, não tem o setor do Etanor aqui, o Ivan, de Aparecida de Goiânia, o Marcos de Bela Vista e também aqui o Alailson, que mandou pelo Twitter, e muitos outros que ligaram pela sua participação. Não dá para responder todo mundo. Quero agradecer aqui a doutora Karina Bueno, muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço a oportunidade. Tamaki, né? Tamaki vem... Timaki, desculpe. Timaki é japonês, não? É italiano. É italiano? Parece japonês, né? Não, mas aqui pelo tipo de grafia, Timaki pode ser italiano mesmo. André Carneiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Gilles Gomes, muito obrigado pela sua honrosa presença. As minhas considerações finais são as seguintes. Nós, brasileiros, estamos ainda engatinhando
nas lides democráticas que nos permitem uma correlação educada, civilizada e qualificada com o Estado. Isso é normal nas democracias que ainda estão em formação, como é o nosso caso. E faz parte desta formação entender como e quando nós podemos processar o Estado, em que circunstâncias, e exercer esse tipo de propriedade. Portanto, é muito importante que nós façamos isso para que nós possamos aprender quando nós podemos utilizar a lei. Porque a lei, se ela for falha, de qualquer forma, ela é muito mais importante